Ok. Gente, lá nós trabalhamos com pesquisa. Até então, quando surgiu a desrama, até que ponto economicamente é viável você eliminar ramas que estão em produção? Mostrou que a rama que já produziu 70% das... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Se nós contarmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então tem 12 em produção e 6 para frente. Isso está dando o quê? Basicamente... 4. Deu 16 total, 12. 1, 2, 3, 4. 4. Isso aqui está dando 73, 74%. Então esse aqui, quando a gente, depois da colheita, olha o que vai ficar. Isso aqui vai estar alimentando apenas essas... Você sabe que depois no final ainda, dá 2 rosetas lá no final. Então aqui vai ficar alimentando com nutrientes e água apenas isso daqui. E sem dizer que isso aqui vai ficar na barra, vai tá, a planta não está arejando tão bem e é um foco de ferrugem. E também isso aqui vai servir depois como matéria orgânica. Então isso aqui, a pesquisa mostrou que quando a rama completou o ciclo de 70% de produção, a gente faz essa eliminação. Aqui, então como que a gente vê isso? Então a gente faz uma contagem inicial. Então a gente fez uma contagem que aqui assim, olha, tá vendo? Ó, aqui tá quase meio a meio. Então daqui para baixo, ó, olha aqui, ó, daqui para baixo a gente vai eliminar. Por quê? Porque olha, tá vendo aqui? Ó, 100% de produção. Aqui, olha, e aqui já começou 50%. Se eu tirar aqui, eu vou ganhar, por exemplo, na produção em si, mas vou perder a produção pendente, que é a carga pendente futura. Então aqui, ó, eu já gastei em alimentar essa planta. Então normalmente seria daqui para baixo, ó. Tá vendo aqui? E essa outra parte aqui, a gente tem que fazer manual. Por quê? Porque se eu eliminar isso daqui, eu vou estar perdendo essa produção pendente para frente. Então assim, essa é a maneira mais correta. Claro que aqui a gente vai fazer o possível para ferir menos a planta. Mas o conilão tem uma tolerância muito boa. A gente também não quer dizer que ela é não é uma planta tão sensível, né? A gente pode realmente chegar nela e, ó, olha aqui assim, ó. E eu queria que cada um de vocês pegasse um pouquinho, ó. Tá vendo? Oi? Vou contratar ele. Alguém tá precisando. Aqui, ó. Vamos trazer sua marmita aí, Paulinho. Já continua. A R$6. A R$6 o saco aí, ó. Tá vendo aí? E essa, aí depois, uma outra pessoa vai vir aqui, ó. Sem desfolhar. Tá vendo? E vai ter que limpar a planta pra deixar ela... Uma ou outra vai quebrar, não tem jeito, né? Aí quebrou, você já... Agora você imagina se fosse só manual. Aqui, ó. Quantos ramos tinha isso aí? A pessoa já pode puxar o galho aqui, para não evitar cair na greta lá o café, né? Então olha aqui, ó, compare aqui, ó. Olha aqui, ó. O que saiu, praticamente, olha, é o que iria sair mesmo após a colheita da poda, né? A regra que a gente viu, se divide em 3 partes a rama. Produziu acima da segunda parte, vai pro chão. E outra questão, Produziu menos. Aqui nós estamos mostrando uma lavoura jovem, né? Mas no caso de uma lavoura já adulta, pode estar decepando a galha que vai sair já e jogar em cima da lona, né? Já a programada. Então vamos lá, você faz uma outra atividade, que é a pós-colheita, que é a colheita e a desrama. Então essa planta, ela vai estar o quê? Ela vai estar muito mais forte para a próxima produção, porque ela já eliminou as ramas. Então assim, ela já descarregou um peso dela, entendeu? Eu quero fazer uma pergunta, se possível. Você tem mais ou menos noção de quanto ela cresce após já fazer esse processo aí? Adiantar, né? Somos que experimenta esse ano. O conilão tem o fator de compensação. O que você tira para baixo, ele retribui para cima. Então quer dizer, esse efeito aqui, porque não dá para tirar como experiência um ano só, porque os efeitos climáticos são diferentes. Sim. Então a gente pega aí no mínimo 4 anos
Por quê? Para ter média. Então a gente sabe que o que você tirou aqui nesse clone, então você faz em repetições, não tirando 70%, tirando 30%, não tirando nada, para você ver aqui, ó, qual é a produção depois. Então a gente está fazendo isso. Agora, com certeza, esse 75% é benéfico porque ele vem agregar valor na colheita semi-mecanizada. Sim. Então assim, essa tecnologia aqui ela não volta para trás não. A tendência talvez é a gente aumentar de 70%, talvez 60%, porque você vai ganhar Produção. na produção. Mas isso assim, ainda vão trabalhar com 70%. Uma pergunta. Isso a gente já tem ciência de que se deve fazer, é uma realidade que, como você disse aí, não volta atrás mais. A minha pergunta é, qual é a diferença de você tirar isso agora e de você tirar isso lá no final da colheita, tipo agosto? Existe uma diferença? Existe um percentual que vocês têm alguma média aí? A gente tá querendo mostrar o seguinte, com esses números está mostrando que a uniformidade aqui de florescimento vai ser melhor. E o que vai acontecer? Vocês concordam que essas ramas aqui vai passar o inverno sem assim, contato com a ferrugem? Porque você consegue entender que aqui essa parte basal dá mais índice de ferrugem, então a gente vai ter um ganho na sanidade da planta. Então assim, eu acho que o melhor é saber que essa planta aqui, ela praticamente não vai invernar. Ela vai continuar fazendo um crescimentozinho aqui, que ela sempre vai favorecer a próxima colheita. Agora, Biril, um outro dado que a gente está vendo é o seguinte. A gente tira de 0 a 100% das ramas. Qual vai ser o limite realmente para a gente dizer o seguinte, olha, agora a gente está falando de 70%, mas talvez com essa máquina vai compensar tirar 60%, 50%, e assim, o efeito que vai ficar essa planta para frente. Então assim, a gente não fechou, porque essa máquina ela está com 4 a 5 anos sendo testada, e a gente tem que acompanhar os processos de evolução. Então assim, igual o Marconi falou, a gente fechou em 70%, mas não pode ser que daqui 2, 3 anos a gente vai voltar aqui e falar o seguinte, com todos esses implementos aqui disponíveis, nós poderemos estar baixando para 60%, 50%. Então essa é uma resposta ainda que a gente está falando em 70%. Agora, quanto à carga pendente, com certeza, você limpa a planta, ela vai ficar mais arejada, a gente sabe que cochonilha, ferrugem, vai ter uma diminuição. E sem dizer que vai igualar o botão floral, do primeiro ao último. Isso tudo a gente está vendo como benefício para a planta. É uma coisa que, por exemplo, um linguajar mais simples, né, que seria a minha pergunta. Por exemplo, um pé de café desse daqui, ele está sendo eliminado o que iria sair daqui 2 meses. Daqui 2, 3 meses, 4, porque nós vamos ter 3 meses de colheita. Após o final da colheita, se voltaria para poder fazer esse trabalho. Então, esse pé de café, nessa condição agora, ele daria no ano que vem, por exemplo, 10 litros de café, uma conta mais simples, né? E na condição de você tirar isso lá em agosto, ele daria os mesmos 10, daria 9 litros, ou daria 8 litros, ou daria 12 litros? Essa pesquisa ainda não existe? Não, ela está em andamento. É por isso que a gente falou, que até 70% não interferiu. O 70% não interferiu. Mas esse 70% ele diz respeito a quê? A tempo? Tem uma pesquisa antiga, foi feita no sistema tradicional, não na planta programada, né? Que foi lá no Incapé, você que avaliou? Foi. Do Pagoto, não? Como é que é? Foi sim. Que não deu diferença, né? Não deu diferença significativa na produção, mas aí... Então, essa pesquisa foi feita o seguinte, podado logo após a colheita, eu já colhei podar logo, certo. E você atrasar essa poda. Isso. Na poda antiga, tradicional, e o café era diferente, o nosso manejo era diferente, não deu diferença significativa. Certo. Mas e agora? A gente está até fazendo um experimento esse ano, vamos implantar esse ano também, de fazer esse teste. Realmente... antigamente não funcionou, mas e agora? Se funciona ou não? Então é dúvida, a gente não tem. Também não tem essa, porque vamos lá, gente. Essa pesquisa. Aí você teria que fazer aqui
desramando e outros sem desramar e Sim, fazendo, sim. repetir isso aqui na lavoura inteira para ter uma certeza. Né? E no Emílio, ano que vem, próximos anos... só vem para fazer. só para não ficar em cima do muro. Nós estamos vindo com 3 anos de seca. Certo. Então esses 3 anos para a gente foi um ano de aprendizagem de alguma forma. Só que com esses 3 anos eu não posso dizer que é uma realidade nossa. Esse ano já se comporta de maneira diferente. Então para a gente assim concluir esses dados, a gente seria muito prematuro a gente falar. Porque esse ano você pode ver que esse ano é bem, olha, atípico. Ó, a colheita nossa já está sendo, vai ser muito maior e você viu que está atrasando a nossa colheita futura. Sim, sim. Então você quer dizer, quando a gente falava em abril, já estava quase com a metade meados de abril, muitos aí já estavam com a colheita já na meados da colheita já. E olha só agora nem se fala em colher café ainda. Então assim, esse ano é um ano que vai dar uma sustentação para a gente aprimorar esses dados. Então assim, eu ainda não vou dizer o seguinte, que eu recomendo que a gente retire 70% das ramas que já produziram em média, que é o que a gente tem de pesquisa. O que vem para frente, a gente vai ainda, acho que no próximo ano a gente consegue, com esse ano e o ano que vem a gente consegue, né, Marconi? Tá disponibilizando esses dados. Paulinho, eu teria uma pergunta seguinte, talvez a dúvida de muitos aqui, que às vezes talvez a gente vai jogar ali, que nem você mostrou aí, de 4, 5 pares de roseta ali fora, né? Certo. A gente ganharia ali na ponta. Isso aí, é o termo de compensação que nós chamamos, né? Quando você tem aqui uma distribuição aqui, por exemplo, de 400 folhas de café aqui, que vai sobrar, essa compensação que seria passar os nutrientes tudo para vir para cá, com certeza o café ele vai jogar para as folhas restantes. Então assim, você pode ver que a gente viu isso, que você consegue uniformizar melhor e vai compensar sim o crescimento. Você pode ver que essa desrama já tem de uns 7 a 8 anos para cá, né? Que até então quando falava em desrama, a gente, não faça desrama que você está eliminando nutrientes, porque toda folha tem nutrientes que vai depois direcionar aos frutos. E a gente viu que essa aqui, ela seria mais sugadora do que beneficiadora nesse caso. Então, porque até então essas 2 ou 3 pares de folha aqui até caem até no final, né? Até colher essas ramas. Então assim, termos de compensação existe no café sim. Vou dar um exemplo. A gente tem um sistema, você lembra na época que era micro spray, que a gente tinha que abrir o filtro e deixar a água correr no meio da lavoura? Aí naquele período que a gente irrigava, aquilo cresceu. Aquelas plantas que pegaram água. Depois vieram as chuvas, aí você olhava assim para as lavouras, aquelas plantas que não receberam água, que era a distribuição dos filtros que a gente limpava, se igualaram todas. Então a planta tem esse poder de compensação. O conilão é fantástico, tá? Aí você vai falar assim, então, não, nesse caso, quando é uma estiagem branda, a gente viu que ela se igualou o tamanho. Sim, só para complementar, a gente está evoluindo nas pesquisas nesse ponto. Porque, teoricamente, né? Teoricamente, quando você vai para a prática, às vezes muda. O que a gente está vendo? Que aqui tem tecido vivo. E esse monte de tecido vivo fica o ano inteiro consumindo, e o que produz energia é folha. Então, às vezes, o que se consome aqui, a folha não é, por ela estar lá embaixo, não é suficiente para sustentar aqui e ainda produzir fruto. Então ele acaba sendo, não uma fonte para a planta, ele acaba sendo um dreno, ele acaba consumindo. Então você tirando algo que está consumindo, você favorece o crescimento, né, mais importante aqui em cima, onde tem maior produção. Está explicado teoricamente. Isso, atrapalha mais a colheita, né? E sempre ramos novos que vão produzir. Sempre você está com ramas novas produzindo. Isso, a gente tem visto isso. E no início, nós tivemos resistência de alguns produtores. E aí devagarzinho, um vai vendo na pesquisa, outro vai vendo no vizinho. Hoje a gente não vê mais alguns produtores com tecnologia sem fazer desrama. Então quer dizer, a desrama junto com esse semi-mecanizada, ô Biril, é como se fosse uma luva para a mão. Então uma tecnologia está sobreposta à outra. Isso que é importante para a gente. A gente não está danificando uma planta para colher café. E sim a gente está adiantando o processo, que seria feito daqui 2 ou 3 meses. A média dessa lona dura quanto tempo? A branca, ela dura aí no máximo uma safra. Uma safra. Tem gente que conseguiu ainda, que armazenou bem armazenado e conseguiu ainda trabalhar mais um pouco um ano seguinte. Só que a mais ideal é aquela preta
Ela é o dobro de micrograma por metro quadrado. E ela tem um tratamento anti-UV, então ela não se decompõe só com tempo, chuva e sol. O custo dela, você sabe? Em torno de 1,15, 1,20 e a outra 1,90, no máximo 2. Nós estávamos fazendo uma conta aí, né, mais cedo. Lona de 80 por 3,30 estava dando diferença de R$70 só, de uma para outra. Com certeza a preta é mais viável. Só para agregar, falando sobre a máquina, como esse ano vai ser um ano, graças a Deus, né, de chuva durante a colheita, a gente às vezes recebe as perguntas, né, de que se trabalha na chuva. Na chuva nem o pessoal fica na chuva, né? Na verdade, o que acontece é que você consegue entrar antes. Choveu, você já consegue entrar lá. Choveu de manhã, à tarde você consegue entrar. Antes a gente ficava nessa cisma aí, se entra ou não entra. Só que hoje a gente já consegue trabalhar porque a gente faz um sistema dentro do cilindro batedor, que usa umas mangueiras, igual de mangueira hidráulica mesmo que as máquinas têm, de uns 20 centímetros, coloca ela intercalada para ela fazer só a limpeza dos buracos da peneira interna. E lógico que trabalhar com um pouco mais de cuidado, né? Porque vai estar mais pesado o material. Mas ela também consegue trabalhar na... Inclusive, essa semana passada agora nós tivemos uma experiência em Rondônia, né? Fizemos uma demonstração lá e estava chovendo, né? E eu tive uma experiência com a Doble Master 4 em Itamaraju. O pessoal de capa de chuva tinha chovido na hora, assim. Depois de meia hora nós fomos bater. E trabalhou beleza. Lógico que a limpeza fica um pouquinho mais sujo, né? Mas trabalhou também. Às vezes as perguntas que as pessoas fazem, né? Quer ver? Eu posso completar? A gente fez o seguinte, quer ver? Em alguma situação a gente colheu e deixou, por exemplo, 5, 6 dias na roça, porque de repente a máquina, por exemplo, eu acredito que muitos produtores, por exemplo, talvez não vai adquirir assim momentâneo todo, né, para satisfazer todos os produtores, e sim vai ter alguma prestação de serviço. Vamos dizer que o Biril tenha comprado essa máquina e vai prestar serviço. Se eu marcar com ele que daqui 10 dias ele vem, eu por questão de mão de obra, eu posso estar, se eu tiver lona, colhendo e deixar, por exemplo, isso aqui, você concorda que isso aqui vai murchando? Então a gente quer dizer o seguinte, que isso vai interferir na qualidade do café? Eu acredito que vai ser pelo contrário, porque ainda está agregado na rama de café. Vai menos fogo para secar. Então é menos fogo para secar. Então assim, é uma outra opção que nós vamos ter. Vale a pena, de repente, eu já tenho uma equipe aqui colhendo café para que isso aqui vai murchando. Então assim, não existe, a tecnologia é aqui, mas não quer dizer que você possa fazer umas manobras para agregar, entendeu? Um exemplo que aconteceu, o Petite e o irmão dele, Ivan, foi lá na demonstração ali em Humaitá, né, Petite? Humaitá. Nós fizemos uma demonstração ali, Petite, talvez você nem sabe disso. O café ficou lá 30 dias na lona. Nós voltamos a bater ele. E aí? 2, 3 horas de secador. Tá certo que um pouco mais de graveto vai, porque as ramas vai ficar mais secas. Então, aí você tem que regular. Café mais xoxo, que vai saindo fora, e pauzinho, né? Talvez é o mesmo peso. Mas ficou lá e trabalhou. Depois choveu em cima. Falo que toda tecnologia tem os prós e os contras. Às vezes vale a pena. Mas é melhor na lona aí do que no saco, que tem saco que fica na roça aí 15, 20 dias. Entendeu? Pelo menos aí fica aí. O sombrite, tem gente usando o sombrite, aqueles com 50% negro, né? Então quando você fecha ele aqui, ele é todo de 50%, então a aeração fica uma aeração normal, não interfere. Quer dizer, a gente só está comentando aqui para ajudar o sistema, tá, gente? Porque não existe uma receita de bolo toda certinha, você pode jogar para lá ou para cá.